Olá pessoal, Alcor aqui do Planeta Alcor com mais um React. Hoje eu vou seguir a recomendação do Arroz in Heaven, pedindo para reagir ao rap do Moisés, do Henrique Mendonça, que inclusive ele pediu 2 meses atrás também. Desculpa a demora, mas finalmente chegou, nós vamos reagir agora, né? Cadê? Rap do Moisés, estou interessado, né? Eu gosto bastante da história de Moisés e gosto bastante de ler a Bíblia como um todo, né? Eu acho que é um milagre a gente ter um livro tão antigo, com histórias tão antigas e tão bem escritas assim até hoje, disponível pra gente. Eu acho muito. Mudou a minha vida em vários sentidos, né? A ter esse contato com os vários livros da Bíblia, né? Que na Bíblia, na verdade, tem vários livros, várias histórias, é algo fascinante, especialmente quando você pensa em há quanto tempo atrás muitas dessas histórias foram escritas e passadas para as pessoas. E a de Moisés é uma das mais marcantes, né? Vamos ver como que o Henrique explora, né? E eu comento mais a respeito, né? E vamos ver, porque eu também não conheço esse artista, né? Vamos ver qual é o estilo musical dele e tudo mais. E simbora. Moisés, Êxodo, o Príncipe do Egito. Talvez tenha a ver com o filme Príncipe do Egito, que eu já até fiz uma reação de uma cena dele aqui no canal. Mas vamos ver, vamos ver. O que você faria se crescesse As cenas são do filme Príncipe do Egito, que é bem legal, bem legal. deslocado com um povo de outra origem, vendo como família? Aprendendo a ver gente que tinha o meu sangue como escravos, porque da minha origem eu não sabia. Sendo humilhado todo dia por um cara que se achava zilhões de vezes melhor do que eu. Sendo que na verdade era inveja, pois todos diziam que eu tinha talento, porque Deus me escolheu por ordem do rei. Os bebês meninos dos hebreus deveriam morrer, mas minha mãe me escondeu, permitiu viver. Uma cesta de juncos no rio fui jogado na esperança que alguém pudesse me ver. Filha do faraó que estava nas margens, me encontrou chorando naquela tarde. E porque no rio fui encontrado por ela, ganhei um nome que dizia Moisés, Moisés. Tirei a sandália dos pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Eu sou o Deus dos teus pais e de Abraão, de Isaac e Jacó. Não tenha medo, pois te conheço antes de você nascer. E te escolhi para livrar meu povo da escravidão, para a casa os levar. E eu serei contigo, pois eu sempre fui meu filhinho. Virei o Egito com as minhas próprias mãos. Tu vou Ok, nossa, foi muita coisa, não deu nem tempo de parar. Ok, vamos lá. Algumas coisas me chamaram a atenção, né? Primeiro que a música é bem agradável de ouvir, gostei, tô gostando. A história, né? A história. Falando primeiro ele começa falando da situação que ele tá, né? De crescer em um povo que na verdade não era dele, né? Ele foi adotado. E a situação que ele se encontra quando descobre isso, quando descobre que não só ele não tá no povo dele, mas o povo que ele achava que ele pertencia estava escravizando o povo de verdade dele, né? Então ele tá numa situação meio de perdido, né? De traído, talvez, pensando que as pessoas que ele conhecia, que ele achava que amavam ele, na verdade são todas, né, traidores, são todas, na verdade eram todas contra ele, de certa forma, né? Contra o povo dele, pelo menos, né? É uma sensação realmente de você se sentir deslocado, né? Como ele usa o termo. origem, vendo como família. Aprendendo a ver gente que tinha o meu sangue como escravos. Mesmo que sentindo, meio que sentindo, né? Parece que eu sou inferior, né? Porque o meu povo é todo escravo, então, na verdade, essas pessoas que tentavam se diziam minha família, na verdade, tratavam pessoas do meu sangue como escravos, né? Como inferiores. Porque da E não é qualquer escravidão, certo? A escravidão imposta pelo povo ali no Egito, né? E tem diferentes tipos de escravidão durante a história, né? Algumas mais humanas do que outras. E esse tipo de escravidão é do tipo que a gente conhece mesmo como escravidão, que é aquela abusiva, né? Que realmente as pessoas não têm direitos, elas só vivem por trabalhar, trabalhar, trabalhar e tudo mais. minha origem eu não sabia. Sendo humilhado todo dia por um cara que se achava zilhões de vezes melhor do que eu.
Basicamente, né, o que eu quis dizer é que a identidade daquele povo israelita naquela época era de ser escravo, certo? Eles não tinham nenhuma liberdade para fazer nada que não envolvesse trabalhar de acordo com as vontades do Egito, né? Do rei do Egito e etc. Sendo que na verdade era inveja, pois todos diziam que eu tinha talento porque Deus me escolheu. Ok, essa parte é interessante pelo seguinte. Todo dia sendo humilhado, né? Ele falou, peraí que eu pulei errado aqui. Ele fala, né? Vamos repetir aqui. Sendo humilhado todo dia por um cara que se achava zilhões de vezes melhor do que eu. Sendo que na verdade era inveja, pois todos diziam que eu tinha talento porque Deus me escolheu. Aí ele trabalhando, né? Falando que era inveja a questão do rei do Egito. Na verdade, se achar superior a ele era errado, porque na verdade ele tinha sido escolhido por Deus, certo? O que é uma ideia interessante, né? Uma ideia talvez um pouco preocupante também, né? De você pensar, esse cara só... Eu sou o cara, né? Mas não é bem isso que ele tá tentando passar aqui, tipo, eu sou o cara, eu que fui escolhido por Deus. O que ele tá tentando passar é que, tipo, esse rei não deveria se ver como superior a mim. Porque, na verdade, tem um Deus que, na verdade, é superior a ele, todo mundo, e que me escolheu. Então, ele não deveria se ver como superior a mim, né? Não quer dizer que ele deveria se ver como inferior, necessariamente, né? Então, assim, é bom manter esse equilíbrio de não achar que você é superior aos outros também, né? Nesse sentido. Por ordem do rei, os bebês meninos dos hebreus deveriam morrer. Minha mãe me escondeu, permitiu viver. Uma cesta de juncos no rio, fui jogado na esperança que alguém pudesse me ver. Filha do faraó. A origem, né, do personagem de Moisés vem dessa situação, né, que tinha uma ordem do rei para matar as crianças, certo? E isso deixa mais trágico ainda quando Moisés descobre a verdade, né, porque era para ele ter morrido segundo a ordem do rei do Egito, que viria a ser o pai adotivo dele, era para ele ter morrido. Não foi porque por acaso a filha do rei do Egito da época, né, a princesa, encontra ele e acaba adotando, tendo piedade dele e adotando, né? Enfim. É um início bem... no meio, um fio de esperança no meio de uma tragédia, né? E aí ele recebe o nome Moisés, gostei bastante como a música colocou, né? Porque... E vem exatamente porque ele veio das águas, né, basicamente. Me encontrou chorando naquela tarde. Porque no rio foi encontrado por ela, ganhei um nome que dizia Moisés. Confirmar aqui, né, o significado. Nome Moisés. Aquele que foi retirado das águas, é isso mesmo. Por isso que eles têm essa frase, né, falando. E que me encontrou chorando. Naquela tarde. Porque no rio foi encontrado por ela, ganhei um nome que dizia Moisés, Moisés, tirei a sandália. E essa parte eu acho fantástica, porque é uma das partes mais tocantes da história de Moisés. E também no filme Príncipe do Egito é talvez a parte mais tocante. Porque é ele se encontrando com Deus, de fato, né? E é bem diferente você ter um encontro com Deus do que você só ouvir falar de Deus e tudo mais, né? E aí ele vê Deus falando coisas como que antes dele nascer ele já conhecia, certo? Todo mundo talvez tenha esse desejo escondido de conhecer alguém que sabe tudo que você passou, desde até antes de você nascer, como você se formou, sabe tudo, acompanha a sua vida aos mínimos detalhes, né? Imagina você encontrar um ser assim que diz que te conhece tudo sobre você, certo? E que te escolheu para fazer algo, certo? É uma situação, no mínimo, emocionante, né? É algo que eu sempre comparo com o anime de ReZero. No anime de ReZero, não vou contar spoiler, mas tem uma situação semelhante, assim, que o protagonista passa por causa do poder que ele tem. E um dia ele descobre alguém que conhecia ele, conhecia o que ele estava passando, e ele se quebrando ali diante da pessoa. Mas enfim, continuando. Deus dos teus pais e de Abraão, de Isaac e Jacó. Não tenha medo, pois te conheço antes de você nascer. E te escolhi para livrar meu povo da escravidão, para casa os levar. E eu serei contigo, pois eu sempre fui meu filhinho. Virei o Egito
na terra de... E aí quando ele tinha fugido do Egito, né? Porque ele, diante daquela situação toda trágica, descobrindo essas verdades de que o povo dele, na verdade, era escravizado, de que ele poderia ter morrido quando era criança por ordem do próprio pai adotivo dele, que era o rei do Egito, ele acaba matando um egípcio que estava torturando um hebreu, né, alguém do povo dele, e aí ele tem que fugir, porque descobrem e tal, ele foge, e ele volta vários anos depois desse encontro com Deus, né, para buscar o seu povo de volta a ordens de Deus, certo? Mesmo ele tendo, nesse filme, Príncipes do Egito, não mostra isso, mas Moisés tinha várias inseguranças, ele acreditava que não conseguia falar direito, certo? Mesmo Deus chamando ele tinha medo, ele tinha essa timidez de... Não dá nem pra chamar de timidez, porque é uma coragem muito grande que vai exigir alguém ir até um rei e pedir que liberte um povo da escravidão, certo? Não é qualquer um que consegue fazer isso, certo? Mas ele tinha medo, certo? Ele não era um cara super corajoso. Deus teve que ajudar ele chamando um cara da família dele para ajudar ele e tudo mais. No filme não mostra isso, mas na Bíblia mostra com mais detalhes, mas enfim. É algo bem humano do personagem de Moisés também, que não é que ele era um super-herói, algo assim, né? Ele tinha os medos dele também. Mas ele vai lá mesmo assim, no final das contas, seguindo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Por defender um pobre hebreu que apanhava de um homem mau no Egito, pediram o meu coração. Foi quando eu disse ao rei, meu irmão, que libertasse meu povo da escravidão. Agora o rei, quando ele volta, o rei já era o irmão adotivo dele, né? Então o outro filho do faraó, então por isso que eu tô falando do irmão, né? Então é meio que, de certa forma, ele tinha essa forma de conseguir se comunicar com a família, com o pessoal. Ele não era qualquer um chegando e falando, liberta o meu povo, né? Era alguém que tecnicamente era da família real, né? Então ele tinha esse contato, né? E aí ele chega para pedir que ele libertasse o povo dele da escravidão. Meu povo da escravidão. E ele negou, mas de 3 vezes nos expulsou. Então a partir desse momento lavei minhas mãos e o Senhor começou. Primeira praga. Agora vem as pragas, né? Porque o rei negou várias vezes, 3 vezes, ele fala aí na música, né? Negou o pedido para libertar o povo. E aí começa as pragas que Deus envia para tentar abrir os olhos do povo do Egito e ver que eles estavam mexendo com quem eles não deveriam estar mexendo, certo? Com pessoas que Deus queria libertar. Estavam mexendo com Deus, basicamente. E é interessante, tem várias formas de olhar para isso, né? Mas enfim, Deus poderia, sendo Deus Todo-Poderoso, tem inúmeras formas que ele poderia ter feito. Ele poderia ter simplesmente apagado do mapa o pessoal do Egito. Mas ele não faz, ele ainda respeita, ainda assim, a autoridade que ele mesmo deu ao rei do Egito e tudo mais, tentando convencê-los disso, né? Tentando mostrar. Então, por isso que ele age com essas pragas e tudo mais. É uma certa humanidade, talvez, humanidade de Deus, né? De certa forma. É algo que talvez se você parar pra pensar, você pensa que é louco, né? Assim, se Deus realmente tem todo o poder para fazer todas essas coisas, ele poderia ter acabado com tudo de uma vez, mas ele foi bem paciente, certo? Ele teve paciência de praga, primeiro pedir para libertar, depois ir praga por praga, tentando abrir os olhos do rei do Egito para ele libertar de vontade própria, né? E não virar uma guerra ali. Mas, enfim, vamos lá. Se transforma em sangue. Segunda praga, deuses sábios por toda parte. Terceira praga, mosquitos infestam o Egito. Quarta praga, nuvens de moscas na terra do Nilo. Quinta praga, doença nos animais. Sexta praga, feridas assolam as pessoas. Sétima, chuva de pedras. Oitava, de gafanhotos. Nona praga, isenção de luz para toda a terra do Egito. Ouve-se um grito, é o choro de 1000 mães e pais, pois perderam seus filhos. Pois a 10ª praga é mais cruel, foi permitida pelo Deus do céu, por causa da maldade do faraó e desobedecer o Deus Supremo. O anjo da morte levou os primogênitos. E aí é bem irônico, né? Porque começa a história de Moisés meio que com o rei do Egito mandando matar os primogênitos, os filhos mais velhos dos israelitas, né? E termina, depois de Deus ser muito mais paciente, talvez, do que o próprio rei do Egito, né? Pedindo para ele libertar o povo, mandando uma praga de cada vez, uma cada vez pior, para ver se o cara abria os olhos e libertava o povo. E aí no final ele acaba
fazendo o que, na verdade, o rei anterior do Egito tinha feito com o povo de Israel, né? Levando os primogênitos de Israel, os filhos mais velhos. Do Egito com ouro e animais, o faraó se rendeu ao Deus dos nossos pais. E quando estavam no deserto pensando em olhar pra trás, percebemos que o faraó não tinha nos deixado em paz. Cavalos e carruagens infestando a paisagem. À nossa frente o mar e atrás o exército a nos cercar. Será o nosso fim porque Deus nos tirou do Egito para nos matar. Moisés, manda que marche sob esse mar. No final irá... Vou voltar porque eu quero pegar essa parte da música, tá bem agradável. Essa parte é muito importante aí na história, né? De que, tipo, por que Deus nos mandou pra cá pra nos matar, né? É o questionamento que o povo faz, porque eles estão vendo, eles estão diante do mar, não tem como atravessar. Atrás deles tá vindo o exército do Egito pegar eles. Ficou muito pior, né? Essa é a impressão que passa, né? Pro povo ali. Infestando a paisagem. Nossa frente o mar e atrás o exército a nos cercar. Será o nosso fim porque Deus nos tirou do Egito para nos matar. Então, assim, mesmo eles vendo tudo aquilo que Deus fez com as pragas, todo o poder que Deus tinha, né? Eles não têm ainda essa imaginação, essa liberdade de pensamento diante do medo, né? O medo tá dominando eles não conseguem pensar que Deus pode tirar eles daquilo também, né? Assim como tudo que ele fez antes, né? E aí ele ordena Moisés para dizer para estender o cajado sobre o mar, eu acho. E aí o mar se abre, né? Peraí, tem uma coisa muito interessante que eu tenho que pegar aqui na Bíblia mesmo para mostrar para vocês. Só um segundo. Aqui, ó, né? O povo chega, né, com esses protestos para Moisés, e Moisés fala: não tenham medo, fiquem firmes e verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, né? E aí Moisés vai falar com Deus, e Deus fala: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que ande, né? Diante do mar, anda, vai, segue em frente com fé, né? Levante um bastão e o estenda sobre o mar, e a água se dividirá. Então ele faz isso, né? Mas tem essa frase muito impactante de Deus: por que você está me pedindo ajuda? Você não viu, meio que falando, né? Você não viu tudo que eu já fiz por você, né? Então diga ao povo que ande, apenas ande, certo? Tenha fé, estenda o bastão sobre o mar, que o mar vai se abrir, né? Não matem ninguém, não sejam coniventes com a traição. Não roubem, não mintam, não cobicem algo que já pertence ao seu irmão. Bem legal o jeito que ele fez os 10 mandamentos aqui, né? Emendou com os 10 mandamentos, colocando os números romanos aqui, né? Legal. E meio que resumindo eles, né? Não tem outros deuses, certo? Então a base do relacionamento de Deus com o seu povo, né? É tipo uma aliança, tipo uma aliança de casamento, que é uma aliança de fidelidade, certo? Então, assim, eu vou prover tudo que vocês precisam, com alimento, sustento, tudo que vocês precisam como Deus eu vou prover. Mas vocês precisam ser fiéis a mim. É basicamente o casamento. É por isso que na Bíblia, praticamente toda comparação que Deus faz com o relacionamento dele com o povo, muitas vezes é feita com analogias ao casamento, certo? Porque também é uma aliança de fidelidade. Muitas vezes tem gente que não entende essa coisa. Pensa, por que Deus é um Deus invejoso? Então ele tem inveja de quando a gente adora outro Deus. Mas é porque tem uma aliança que foi feita, certo? Se você é o marido e sua mulher tá te traindo, você tem que ter inveja, você tem que se incomodar e falar: não, tá errado isso aqui, né? Você não pode ser um idiota, né? Certo? Porque você fez uma aliança com ela que ela te prometeu ser fiel a você. Então, se ela tá te traindo, você tem que se sentir incomodado com isso. Da mesma forma é com Deus, certo? Deus também não é um idiota. Ele fez uma aliança com o seu povo e o povo começa a trair, adorando outros deuses. A menos que você fale: não, mas então ele deveria só deixar a gente adorar qualquer um.
Mas aí não tem aliança para começo de conversa, certo? É igual o cara que quer, não quero casamento, eu quero deitar com qualquer uma. Tá, mas aí você não vai ter os benefícios que o casamento te traz, certo? A estabilidade que o casamento te traz e tudo mais, é parecido. Enfim, né? Importante lembrar que tem uma aliança, certo? Deus não tá cobrando essas coisas de pessoas que. Qualquer pessoa que ele nem conhece, tá cobrando de pessoas com quem ele tá formando uma aliança, certo? Então, vai e vem, né? Eles entregam fidelidade a ele e ele entrega uma série de coisas, sustento, providencia tudo que eles precisam, né? Satisfação e tudo mais, liberdade, né? E tudo mais. Não adorem nenhuma imagem ou escultura, né? Isso aqui também é bem importante no sentido de... Até hoje, imagens são muito importantes, né? A gente vive num mundo de imagens, você está olhando para uma agora, se você estiver olhando e não só escutando, né? A gente vive num mundo de imagens, né? E a gente tem muitas vezes a tendência de adorar essas imagens, né? Seja elas qual forem. Só que o problema de imagens é que elas pegam geralmente só um aspecto daquilo que é Deus, né? Então quando você adora, você meio que perverte a sua adoração, né? Mas enfim, não vou explicar tudo não, né? Não vou entrar em detalhes em tudo não. Não usem meu nome em vão, né? Para você não ficar só falando de Deus como se fosse qualquer coisa, né? Mas entendendo Deus como alguém real, de fato. Lembrar do dia da adoração, para você não passar os seus dias só trabalhando e vivendo das suas coisas, né? Honrar teu pai e tua mãe, né? Uma forma de você honrar a Deus também, né? Porque Deus na verdade, é o seu pai verdadeiro, né? Então, se você honrando seus pais, você meio que pratica para você honrar a Deus. Essa é uma das formas de você avaliar. Não matar é meio óbvio, né? Mas não sejam infiéis. Voltando ao tema da fidelidade, mas então assim, não é só a mim que vocês não devem ser infiéis, você também não deve ser infiéis entre vocês, certo? Não roubar, óbvio, também é mais na cara, né? E não ser invejoso, que ele fala de não cobiçar aquilo que é do outro, né? Não é nem de não sentir inveja, é de não cobiçar aquilo que é do outro. Então, de você não querer aquilo que pertence a outra pessoa, certo? Se alguém é casado, você não tem que querer a esposa daquela pessoa. Você pode querer casar, mas com uma pessoa solteira, não com a esposa de outra, entendeu? Essa que é a ideia. Algo que já pertencia ao seu irmão. Gostei bastante, cara. Muito bom, muito bom. Gostei de como ele usou as cenas do filme de Príncipe do Egito, né? Ficou legal. A criatividade de usar os 10 mandamentos aqui no final, as frases que ele usou, pegou as frases mais impactantes, talvez, da história, ele conseguiu usar, né? Aquela, diga ao povo que ande, a cena de Moisés com Deus, né? Falando, tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo e tudo mais. Fantástico, fantástico. É uma história que fala de santidade, que fala de libertação, que fala de esperança, assim, para quem é escravizado. Então, assim, para quem se sente escravizado por uma série de coisas, essa história pode dar esperança. Se você é escravizado por algum vício, pelo seu trabalho, certo? Hoje em dia tem muitos aspectos do trabalho que algumas pessoas fazem que são basicamente paralelos à escravidão que esse povo passava, né? Que tem muita gente que você pergunta por que você trabalha? E ele fala, não, é porque senão eu passo fome, né? Então isso é basicamente uma pessoa que está trabalhando porque ela tem que trabalhar, ela sente que ela tem que trabalhar e não porque ela é livre, ela quer fazer aquilo, certo? Então, para quem se sente escravo, até mesmo pelo trabalho ou pelo que for, né? É uma história que pode dar esperança se você realmente buscar entendê-la, ler como é que é na Bíblia mesmo, né? E tudo mais. Mas enfim. Gostei bastante, né? Curte aí se você curtiu essa reação. Se inscreve se quiser receber mais vídeos. Vou deixar outra reação aqui como sugestão, se você quiser ver. É isso aí, obrigado e até a próxima.